Opa, tudo bem? Estou de volta e conforme eu prometido eu vou falar sobre a convocação do Tite, Seleção Brasileira Copa do Mundo 2018. E antes de entrar em alguns nomes polêmicos, alguns destaques, vamos passar a lista, né? Passar a lista dos 23 jogadores convocados para o Mundial da Rússia. E a imagem vai aparecer na tela e os nomes são os goleiros, o Alisson, o Ederson e o Cássio. Os laterais Danilo, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. O Jeromel, zagueiro, junto com o Marquinhos, Miranda e o Thiago Silva. Os volantes, ou jogadores de meio mais defensivos, o Casemiro, o Fernandinho, o Paulinho e o Fred, do Shakhtar Donetsk. Os jogadores de meio mais ofensivos, o Felipe Coutinho, o Renato Augusto, o William e o Douglas Costa. E os atacantes, o Neymar, é claro, o Gabriel Jesus, o Firmino e o Taison. E por falar em Taison, vamos então às primeiras polêmicas. Justamente o Taison e o Fred, dois jogadores do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Fred desbancou jogadores como o Juliano, que foi convocado várias vezes, e o Arthur do Grêmio, que também estava cotado. E o Taison deixou de fora dessa lista jogadores como o William José, o Luan, o Diego Souza vinha sendo convocado pelo Tite e não vai para a Copa do Mundo nessa lista dos 23 atletas. Então, são jogadores que entraram por último. O Fred conquistou o Tite nos treinamentos. O Tite gostou muito da postura do Fred, de como ele se portou junto à seleção nas últimas convocações. E o Taison é um homem de confiança do Tite. Além disso, o Tite falou sobre o aproveitamento tático, o que leva ele a escolher pelo Taison. Ele te traz versatilidade, ele pode jogar por dentro ou por fora. Por quê? Porque também é uma ideia de ter Coutinho fazendo a função que tradicionalmente ele tem, mas fazendo uma função de meio-campista central também. Então essa versatilidade do Coutinho associada a uma versatilidade também do Taison. E eu convidei um cara que entende muito de futebol internacional, o Leonardo Miranda, do Globoesporte.com, ele que sabe tudo de tática e que vai falar um pouco pra gente sobre a visão dele, né? Sobre essa escolha do Tite, se ele acerta ou não em levar o Fred como volante e também o Taison como um dos atacantes. Taison e Fred, dois jogadores do Shakhtar, dois jogadores que vão representar a seleção brasileira na Rússia. O Fred era dado como nome quase certo para a vaga do tal do ritmista que o Tite queria. O que é isso? Um jogador de meio campo que seja versátil, possa fazer as três funções naquele tripé de meio campo, volante mais defensivo, ou os dois box-to-box, os volantes que chegam no ataque e protegem a defesa, que atualmente tem Fernandinho e Paulinho como titulares. O Fred vem jogando muito bem no Shakhtar, assim, é um cara que domina o meio campo, que faz todas as funções do meio campo, dita muito bem o ritmo da partida, tem um passe vertical muito bom e é um jogador que ocupa espaços, que sabe defender. Isso pesou muito, essa experiência internacional em Champions League e num time europeu pesou para o Tite chamar o Fred e não ter chamado o Arthur, por exemplo, apesar do talento do Arthur. E o Taison, talvez o jogador mais polêmico, a grande surpresa dessa convocação. O carinho do Tite pelo Taison não é recente. Juntos eles ganharam a Copa Sul-Americana pelo Internacional em 2009 e foi onde o Tite viu o Taison um jogador com grandes qualidades, é um jogador muito incisivo, além de ser muito versátil. No 4-1-4-1 da seleção, ele faz todas as posições do meio, dos quatro meias. Ele joga por dentro, chegando à área, pisando a área e defendendo. Ele joga pela esquerda, aberto, e joga pela direita. E é um jogador com 1-1, uma vitória pessoal muito boa. Essas características fizeram o Tite escolher o Taison ao invés do Luan. Na lateral direita, depois da perda enorme do Daniel Alves, o escolhido para ser o seu substituto foi o Fagner. Quer dizer, não exatamente seu substituto, porque o Danilo sai na frente nessa disputa. Hoje a vantagem ela é do Danilo, em função dele estar atuando nesses últimos meses muito bem. E para falar do Fagner, e não só do Fagner, mas também do Cássio, outro jogador do Corinthians que vai para a Copa, até se especulou Vanderlei, Marcelo Groi, mas o Cássio foi escolhido. Eu chamei o meu amigo, que além de um galã, é muito talentoso e tem uma coleção invejável de camisas, Chico Garcia,
Fala pra gente sobre essas escolhas dos jogadores do Corinthians, o Cássio e principalmente o Fagner. Grande Nabinger, meu parceiro de tantas jornadas. Bom, sobre a convocação do técnico Tite, falando especificamente desses dois jogadores, o Cássio e o Fagner, o Cássio é um cara de confiança dele. A gente pode até entender que o Groy daqui a pouco viva um melhor momento técnico, mas vale lembrar que o ano passado o Corinthians foi campeão brasileiro com o Cássio sendo decisivo, juntamente com o Jô lá na frente, o Cássio atrás. Fora toda a gratidão e confiança e convivência que o Tite tem desde 2012, quando o Cássio foi o responsável pela Libertadores e pelo Mundial do Corinthians. O Fagner também está nesse cômputo aí, de ser um cara de confiança, um lateral que sabe cumprir as suas funções, e dentro das opções, eu acho que não teria muito como fugir do Fagner e do Danilo, jogadores que ele acabou levando. Beleza? E chamou a atenção que a Comissão Técnica da Seleção Brasileira não divulgou os nomes dos 12 jogadores que completam uma lista de 35 que foi enviada à FIFA. São os 23 que vão para a Copa, esses 12 ficam como suplentes caso aconteça alguma coisa com os jogadores relacionados entre os 23. Mas um nome o Tite fez questão de falar que está nessa lista dos 12 atletas, e é o zagueiro Dedé. E eu vou falar de um porque ele merece. Dedé do Cruzeiro merece, cara. Tu merece, porque todo o trabalho que tu realizou de superar, e eu me identifico um pouco com ele porque eu passei como atleta, vou fazer essa inconfidência aqui, todos os problemas de joelho que passou, todos os problemas de ficar fora, e de encontrar um clube, e de encontrar uma família, e de encontrar essa superação e voltar em alto nível. O Dedé do Cruzeiro só vai para a Copa do Mundo se tiver alguma lesão entre os 23 atletas da lista principal. Ele e os outros jogadores dessa lista de 12, mas para ele foi muito importante ter esse conhecimento do Tite. Ele falou na Toca da Raposa com a imprensa e citou a sua família que o apoiou desde o primeiro momento. Ele teve uma lesão muito séria de joelho, lembrou um pouco desses momentos ruins e se emocionou. Hoje eu me vi subindo escada de muleta, hoje eu me vi entrando com dificuldade no carro, hoje eu me vi pedindo ajuda para vir trabalhar. Graças a Deus eu tive força para levar isso para um outro lado, como um lado de brincadeira, mas eu tenho que agradecer muito a Deus, cara. Deus foi maravilhoso na minha vida. Cara, que momento na minha vida, que momento. E é claro que tem toda essa história fora de campo que o Tite falou, enalteceu, mas quero saber também do momento dentro de campo do Dedé. E por isso eu convidei a Isabelle Moraes, que é narradora da Rádio Inconfidência de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e vai também narrar a Copa do Mundo pelo Fox Sports. Fala um pouquinho do Dedé, Isabelle. Olá, Felipe, falo direto da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte ao Nabinger TV sobre a presença do zagueiro Dedé do Cruzeiro na lista de espera do técnico Tite para a Copa deste ano, né? Muito simbólica a presença do Dedé, porque ele se lesionou no fim de 2014. Para se ter noção, somando as temporadas 2015, 16 e 17, ele fez apenas 12 partidas, né? Isso num pós-bicampeonato brasileiro, tudo por conta de lesão nos joelhos direito e esquerdo. Realmente um período muito conturbado na carreira dele por lesão. Ele voltou agora em 2018. O próprio Mano Menezes, quando o Dedé voltou, disse que estava percebendo que era um novo Dedé, com novas perspectivas, com uma nova postura, e aí o Dedé voltou depois de lesão, já tem 14 jogos neste ano, então ele fez só nessa temporada mais do que fez nas últimas 3 devido à lesão, e voltou super bem. Ele chegou depois de lesão, né, para disputar titularidade com o Léo, com o Murilo, com o Manuel, também com o Digão, tinha o Arthur, zagueiro da base, e o Dedé já tá aí titular do Cruzeiro ao lado do Léo, uma grande temporada, um ótimo zagueiro no alto, ele tá recuperando a velocidade que tinha para jogar, né, porque o joelho dele tá super ainda com alguns resquícios, mas Dedé fazendo uma grande temporada e com o simbólico para ele é estar na lista do Tite e ser lembrado pelo técnico da seleção brasileira, né? É isso, Dedé voando no Cruzeiro e a gente manda energias super positivas pra Toca. Um abraço! E eu já fiz um vídeo sobre o Jeromel do Grêmio, que foi convocado, vou deixar no final aqui desse vídeo também o link para você conferir
a reação do Jeromel quando foi convocado, mas é importante que o Tite também fale sobre do porquê de levar o Jeromel e o que ganhou ele. Lembra que eu falei do Fred, que ganhou o Tite nos treinamentos, com a postura, enfim, o Jeromel foi a mesma coisa, nos treinamentos, na concentração, nas palestras, o próprio Tite citou isso, mas é claro, falou também sobre o momento técnico desse jogador, do Pedro Jeromel. Que o Grêmio vem mantendo um padrão de regularidade em alto nível há 2 anos. E já fazendo esse trabalho no início dessa garotada que está surgindo e se afirmando, com o Luiz Felipe, passando por uma afirmação com o Roger e agora colhendo todos os frutos pela qualidade do trabalho com o Renato. E nesse período todo, o Jeromel mantendo uma consistência em alto nível. Para arrematar, para resumir, eu gostei da lista do Tite, tem algumas ressalvas, eu levaria nos lugares do Fagner, do Renato Augusto e do Tyson os seguintes jogadores: o Fabinho do Mônaco, o Arthur do Grêmio e o Luan do Grêmio. Mas eu respeito o Tite, até porque o Tite conhece as valências dos jogadores que ele está levando, tem confiança plena nesses atletas e isso tem que ser enaltecido também. Então o Tite confia, selecionou jogadores que encaixam no estilo de jogo que ele vê para a seleção brasileira e agora resta ficar na torcida.